Olá, a graça e a paz de Cristo. Estou muito alegre porque nós estamos fechando o ciclo do estudo do livro. Graças a Deus. Hoje é a última lição, a lição 13. As pessoas crescem melhor juntas. Estou muito alegre, grata mesmo ao Senhor por sua fidelidade. Vamos orar. Pai, obrigada pelo teu amor que não se acaba. Obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua graça, obrigada por tua fidelidade, ó Pai. Obrigada por tuas misericórdias já renovadas sobre nós, ó Pai. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Capítulo 13. E aí nós vamos encerrar, fechando esse ciclo, Pai. Oh, Pai, obrigada, Pai. As pessoas crescem melhor juntas. Não tem como separar crescimento e maturidade espiritual de relacionamento, de afeto. E o autor do livro, ele começa esse capítulo falando de sua prática de ensinar aos seus alunos a importância das relações acolhedoras e de afeto, onde a confiança permite que as pessoas se conheçam e se aceitem, ao ponto de repartir as suas vidas uns com os outros, né? E aí as relações é o pulsar do crescimento e maturidade. E aí as pessoas fazem duas perguntas ao autor, né? Quanto ao discipulado até o crescimento e maturidade espiritual. Qual é o material utilizado e qual o programa que ele segue. Todo discipulado é feito através da Bíblia e o programa se baseia nas relações. O elo perdido do discipulado geralmente é o intercâmbio pessoal, pois se é difícil entregar um livro a alguém e pedir que estude esse livro, pois ensinará o que tem que fazer para crescer em Cristo, é muito mais difícil dizer a alguém: compartilharemos o que Jesus está fazendo em nossas vidas e ajudemos-nos a crescer nele. Então, o discipulado é a atividade intensamente pessoal de duas ou mais pessoas que se ajudam uma a outra a experimentar uma relação crescente com Deus. O discipulado se baseia no relacionamento. O chamado principal de Jesus a seus discípulos é o chamado para estar com Ele. E aí Jesus, lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim. Em Mateus 4, 19, Jesus diz: venham comigo. Então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Evangelho de Marcos 3, 14 e 15. O estar com Jesus é a primeira e principal qualidade de todo verdadeiro discípulo dele. O ser vem antes do fazer. A maturidade vem antes do ministério. O caráter antes da carreira. Em nossos relacionamentos cristãos, nós somos tanto discípulos como discipulador. Estar em Cristo, andar no Espírito e viver por fé significa que temos o privilégio e a responsabilidade de ser tanto mestre quanto aluno. Tendo ou não a responsabilidade oficial de discipular alguém, nunca deixaremos de ser um discipulador. Temos sempre a oportunidade de ajudar nossos filhos, ao esposo, à esposa, amigos, a outros crentes a crescer em Cristo, através de um relacionamento afetivo e sério com eles. Mesmo sendo um discipulador, nunca deixaremos de ser um discípulo que está sempre aprendendo e crescendo em Cristo. Da mesma maneira, em nossos relacionamentos cristãos, nós somos tanto conselheiro
quanto aconselhado. Lembremos da diferença entre discipulado e aconselhamento, que nós vimos lá na introdução do livro. Discipulado olha para o futuro, provocando o crescimento e a maturidade espiritual. Aconselhamento olha lá para o passado, para corrigir os problemas e fortalecer as áreas de vulnerabilidade. Mesmo estando no nível de maturidade que nos envolveremos no aconselhamento cristão, mesmo assim, nós necessitamos buscar ou receber conselhos de outros cristãos. A seguir, nós vamos ver algumas instruções práticas que nos equiparão para o ministério do discipulado e aconselhamento, que vamos compartilhar na nossa comunidade cristã. Então, nós vamos ver primeiro o plano para o discipulado. E o autor do livro, ele entende que o texto de Colossenses, o capítulo 2, versículos de 6 a 10, Paulo sugere 3 níveis quanto ao discipulado, que é voltado para o futuro, promovendo crescimento e maturidade cristão. Então, o nível 1, ajudando as pessoas a estabelecer e a compreender a sua identidade em Cristo. E aí no verso 10 do texto de Colossenses 2, Paulo declarou como está completo a obra de quem somos em Cristo, quando Paulo declara: nele vocês receberam a plenitude. Nível 2. O nível 2 trata da questão da maturidade em Cristo, que Paulo se referiu lá no versículo 7, ao dizer: estando enraizados e edificados nele. E o nível 3 aborda o nosso andar diário em Cristo, que é baseado na nossa identidade e maturidade. Lá no verso 6, Paulo ensinou o seguinte: assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Cada nível depende do anterior para o seu êxito. Um cristão não pode ter um andar efetivo, que é o nível 3, se não estiver amadurecendo, que é o nível 2. E não pode chegar à maturidade se não compreender a sua identidade em Cristo, que é o nível 3. Para cada nível, há 5 dimensões de aplicação: a dimensão espiritual, dimensão mental, dimensão emocional, dimensão volitiva da vontade e dimensão das relações. E em cada dimensão de aplicação há um ponto de conflito e há um passo de crescimento. O ponto de conflito identifica como o pecado, o mundo, a carne e o diabo interferem no processo do discipulado. Satanás está decidido a enganar, a frustrar, a transtornar a identidade, maturidade e o andar em Cristo do cristão. Os pontos de conflito são expressões de trabalho de Satanás, que têm que ser resolvidos e substituídos por passos específicos de crescimento. E agora nós vamos ver em cada nível um ponto de conflito e um passo de crescimento nas 5 dimensões de aplicação. Tá? Então vamos lá. Nível 1, que é o nível que trata da nossa identidade. Na dimensão espiritual, o ponto de conflito é falta de salvação ou falta de segurança de salvação. E qual é o passo de crescimento? Dirigir o indivíduo para as passagens bíblicas que declaram a sua identidade espiritual como filho de Deus.
Na dimensão mental, qual é o ponto de conflito? Tem o entendimento obscurecido, não possuem um conhecimento verdadeiro de Deus. Então tentarão satisfazer as necessidades básicas de maneira errada, independente de Deus. E o passo de crescimento: mente renovada e um sistema apropriado de fé. Na dimensão emocional, o ponto de conflito, o conflito emocional é o temor. O temor obriga as pessoas a fazer o que não deveriam fazer e as impede de fazer aquilo que deveriam fazer. Por isso, não são livres. E a liberdade é a nossa herança em Cristo. E qual é o passo de crescimento? É a liberdade em Cristo, conforme Paulo fala em Gálatas 5:1, dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, na dimensão volitivo, da vontade, o ponto de conflito é: as pessoas aprenderam a viver em rebelião deliberada, independente de Deus, conta consigo mesmas, ou vivem na dependência doentia de outra pessoa. E o passo de crescimento é compreender e aplicar a submissão bíblica a Deus como um pai amoroso e a submissão aos outros. Agora, da dimensão das relações, o ponto de conflito: as pessoas experimentaram a rejeição desde a infância. O critério do mundo para aceitação está baseado no desempenho. E o passo de crescimento é: o reino de Deus está baseado no amor, na aceitação. A base dos relacionamentos não é dar aos outros o que merecem. Isso é julgar, mas é o que necessitam. E isso é misericórdia. Assim, o primeiro objetivo do discipulado é estabelecer a identidade em Cristo, que inclui conduzir as pessoas a Cristo e a segurança bíblica da salvação, liderá-los ao conhecimento real de Deus e de quem são em Cristo, mudar a motivação básica do temor às pessoas e às circunstâncias para o temor a Deus, auxiliá-los a reconhecer de que maneira continuam tomando o lugar de Deus ou rebelando-se contra a autoridade de Deus, e destruir as defesas contra a rejeição, aceitando-as e afirmando-as. Muito bem, agora nós vamos ver o nível 2, né? Os pontos de conflitos e os passos de crescimento no nível 2, nas 5 dimensões de aplicação. O nível 2 é o nível da maturidade. Edificar as pessoas em Cristo é o processo de santificação. Na dimensão espiritual, qual é o ponto de conflito? Ajudar a pessoa a distinguir entre andar segundo a carne e andar no espírito. Quanto mais ela decide andar segundo a carne, mais tempo permanecerá imatura. E o passo de crescimento: decidir andar no espírito, mais depressa amadurecerá. Esta verdade está fundamentada na compreensão de que as circunstâncias externas não decidem quem somos, como caminhamos e nem quem chegaremos a ser. Apenas Deus, e a nossa resposta a Ele é quem vai decidir isto. E na dimensão mental, o ponto de conflito é as crenças equivocadas quanto à mentira de Satanás e quanto às filosofias fabulosas do mundo. E o passo de crescimento: a batalha é pela mente, aprender a expor as estratégias de Satanás e a levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, assumindo a responsabilidade pelos nossos
pensamentos. E na dimensão emocional, o ponto de conflito é: os sentimentos são produto dos pensamentos. Se os pensamentos e crenças a respeito do que nos assegurarão o sucesso, a importância, a satisfação, a realização, a paz, a segurança, a diversão e a felicidade são errados, nós seremos vítimas de emoções negativas. A ira, a ansiedade e a depressão geralmente acompanham um sistema errado de crença. Passo de crescimento, conhecimento real de Deus, aceitação de seus caminhos e segurança de seu perdão, fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. E na dimensão volitiva da vontade, ponto de conflito, submissão aos impulsos da carne, falta de autocontrole. E o passo de crescimento, autocontrole do domínio próprio e mansidão, fruto do Espírito, Gálatas 5:23. Agora, na dimensão das relações, o ponto de conflito, a falta de perdão deixa a pessoa presa ao passado e a outra pessoa e não é livre para continuar crescendo em Cristo. Passo de crescimento. O perdão é a chave de maturidade. É a força que mantém as famílias e a igreja unidas. O segundo objetivo do discipulado é aceitar a meta de Deus de santificação e crescer na semelhança de Cristo, que inclui ajudar as pessoas a andar no Espírito e por fé, guiá-las a disciplinar suas mentes e a crer na verdade, ajudá-las a sair da montanha-russa emocional, concentrando seus pensamentos em Deus e não nas circunstâncias, animá-las a desenvolver seu autocontrole e desafiá-las a resolver os problemas pessoais, perdoando uns aos outros e também procurando o perdão. Agora o nível 3, o andar em Cristo. E aí nós vamos continuar vendo o ponto de conflito e o passo de crescimento nas 5 dimensões agora no nível 3. Tá? Esperar que as pessoas se comportem como cristãos, que é o nível 3, antes de ter amadurecido como cristãos, que é o nível 1 e 2, é exigir que se comporte de maneira contrária à sua percepção de identidade e nível de maturidade, e isso é impossível. Mas quando o cristão afirma sua identidade em Cristo e cresce em maturidade, o discipulado pode continuar ao nível 3 do andar em Cristo. Na dimensão espiritual, o ponto de conflito é insensível à direção do Espírito. Passo de crescimento, discernir entre o bem e o mal. Por meio do Espírito de Deus, Deus identificará ao cristão espiritualmente maduro, seu espírito compatível e o advertirá sobre um espírito incompatível. Discernimento espiritual é a primeira linha de defesa na guerra espiritual. Agora, na dimensão mental, o ponto de conflito. O aumento do conhecimento tende a promover o orgulho, conforme 1 Coríntios 8:1. O cristão que se estriba em seu próprio conhecimento deixa de reconhecer a Deus. Passo de crescimento. O cristão nunca saberá tanto sobre Deus e seus caminhos que chegará ao ponto de não necessitar mais dele. Quem é fiel à palavra de Deus tem que confessar que quanto mais sabe de Deus, mais necessita depender dele. Na dimensão emocional,
O desânimo e a tristeza é o ponto de conflito. Passo de crescimento, aprender a estar contente em todas as circunstâncias. Filipenses 4:11. Dentro das provas da vida, o cristão necessita de ânimo. Animar o outro significa dar-lhe coragem para seguir em frente. Na dimensão volitiva, a pessoa indisciplinada, o ponto de conflito. A pessoa indisciplinada não é capaz de viver uma vida frutífera. Passo de crescimento, é disciplinada porque é cheia do Espírito Santo, é bem resolvida e as suas necessidades são satisfeitas em Cristo. Da dimensão das relações, o egoísmo, viver para si é o ponto de conflito, o passo de crescimento. O cristão maduro não vive para si, mas para o outro, como oferta espontânea. O cristão maduro é aquele que tem consciência de ser do seu chamado. Ama cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O mundo nos reconhecerá como cristãos verdadeiros por nosso amor. A terceira meta do discipulado é ajudar os crentes a funcionarem como crentes dentro de suas próprias casas, nos seus trabalhos e na sociedade. O andar cristão efetivo é quando usamos os dons espirituais, os talentos e o intelecto para servir aos outros como uma oferta espontânea e sermos testemunhas de Cristo no mundo. Mas, enquanto estivermos presos ao passado, imobilizados pelo temor, isolados pela rejeição e sem consciência de quem somos em Cristo, o nosso andar em Cristo fica comprometido. Não é repetindo a um crente imaturo o que ele deve fazer, mas é celebrando com ele o que Cristo já fez e o ajudando a chegar àquilo que já é em Cristo. Muito bem, agora nós vamos ver os conceitos para o aconselhamento. E o autor do livro, ele tem um exercício bem legal para descrever um conselheiro. Ele pede aos seus alunos que escrevam numa folha de papel o problema pessoal mais difícil para contar a alguém. E a seguir, ele pede aos seus alunos que descrevam o tipo de pessoa com quem estariam dispostos a compartilhar a informação que eles escreveram sobre si. E então, os alunos meditam naquela lista e o autor faz uma pergunta: vocês estão dispostos a se tornarem nesse tipo de pessoa? E agora, para nós, a pergunta é um confronto para nós. E nós estamos dispostos a comprometermos em chegar a ser o tipo de pessoa em que alguém pode confiar? Um conselheiro é uma pessoa em que os outros têm confiança de compartilhar os problemas do presente e os problemas do passado. O aconselhamento, ele procura ajudar as pessoas a enfrentarem o presente, resolvendo os conflitos do passado. Muitos destes conflitos estão relacionados com áreas de cativeiro, onde fortalezas instigadas por Satanás foram erigidas na mente. Não estando livres, as pessoas não podem crescer e amadurecer. A meta do aconselhamento cristão é ajudar a pessoa a experimentar a liberdade em Cristo para que possa atingir a maturidade e a fertilidade em seu andar com Ele. E aí o autor do livro, ele recomenda para ler e estudar o seu outro livro que trata da liberdade em Cristo. O livro é
quebrando correntes. E agora a gente vai ver 5 sugestões práticas para o aconselhamento. Primeira sugestão: ajude as pessoas a identificar a questão de raiz. O Salmo 1 e os primeiros versículos do Salmo 1 compara o crente maduro a uma árvore frutífera. A abundância de frutos nos ramos acima da terra é o resultado de uma terra fértil e de um sistema de raízes saudáveis que se espalha por essa terra fértil. A terra fértil é a identidade em Cristo, onde todo crente deve estar plantado, espalhando as raízes saudáveis da maturidade em Cristo, florescendo e produzindo frutos com o andar em Cristo. As pessoas buscam aconselhamento quando algo está errado em seu andar diário. Em vez de serem frutíferas, suas vidas são áridas. Como acontece com as árvores, às vezes o problema superficial é o sintoma de um problema mais profundo. Os ramos secos é porque algo não está funcionando bem no sistema de raízes, não estão absorvendo a riqueza da terra. A primeira meta do aconselhamento é ajudar a pessoa a identificar a causa do seu andar infrutífero através das necessidades não satisfeitas e como a pessoa está tentando satisfazê-las. Se a pessoa se queixa que se sente deslocado no lugar onde está e que ninguém gosta dela, necessita pertencer e ser aceita. Se se sente um fracasso e não serve para nada, a sua necessidade de identidade e valor próprio não está sendo satisfeita. Se sente que a vida está desmoronando e que está deprimida, necessita de segurança e esperança. Se comenta que não faz nada direito, sente-se incompetente. E se afirma que não consegue parar de fazer o que faz, necessita de liberdade. 2, a segunda sugestão: encoraja a honestidade emocional. Manter as emoções na escuridão por não compartilhá-las honestamente dá lugar a Satanás, o príncipe das trevas. Confessar honestamente os sentimentos na tentativa de resolver os conflitos expõe a nossa alma à luz de Deus. Satanás e seus demônios são como as baratas. Quando a luz invade seu território, eles correm para a escuridão. Terceira sugestão: compartilhe a verdade, porque a percepção de Deus e de si mesma foi distorcida. Quando duvidamos de quem somos, logo duvidaremos de quem nos criou. Compartilhar amorosamente a verdade de quem somos e a nossa posição em Cristo é aplicar a verdade da palavra de Deus à estrutura de raízes enfermas de nossas vidas, que é o sistema errôneo de crenças. A afirmação da verdade, da nossa identidade em Cristo, pode resolver as questões de raiz da falta de maturidade espiritual, mental, emocional, volitiva e nas relações. Quarta sugestão: peça uma resposta. Aconselhar é compartilhar a verdade em amor e orar para o aconselhado decidir aceitá-la. É uma resposta de fé do aconselhado. E 5, a quinta sugestão para o aconselhamento: ajude-as a se preparar para o futuro. Ajudar alguém a sair do conflito e desespero para o conhecimento, maturidade e esperança é ajudá-lo a desenvolver um sistema de apoio em relacionamentos baseado em relacionamentos acolhedores e de afetos.
Outra contribuição é a compreensão de que a santificação é um processo. E neste processo é crucial distinguir entre metas e desejo. Metas sempre está baseada na vontade de Deus. Desejo é o que o nosso coração deseja. Nem sempre vai ser realizado. Para que a gente não tente mudar muitas coisas ou pessoas que estão além dos nossos direitos e habilidades para mudar. A atitude expressada na oração da serenidade vai animar a enfrentar cada dia de crescimento. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Tudo que temos e tudo que possamos esperar, tudo que temos e que possamos esperar como discipuladores e discípulos, como conselheiros e aconselhados, está baseado no que somos em Cristo. Aleluias, glória a Deus, que o nosso Pai, Ele possa nos dar o privilégio de ver as pessoas livres das trevas e amadurecendo na luz. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque nós concluímos, fechamos este ciclo, Pai. Obrigada porque nós tivemos o privilégio, Pai, de sermos ensinados por Ti. E assim, nós também temos o privilégio de poder ensinar a outros. Obrigada, Pai. Nós estamos alegres por Sua fidelidade, Pai. Por completar, por fechar este ciclo, onde a gente pôde estudar este livro, Pai. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.